Olá, meu colega professor, olá, meu colega professor, aqui é o Lucas Carvalho e essa é a aula número 2 do curso de contratos para professores autônomos. Então, se você é um professor autônomo, se você é um professor particular, uma professora autônoma, uma professora particular, uma pessoa que dá aulas, esse curso é para você estabelecer regras, combinados, acordos, um contrato com seu aluno e evitar de se estressar. Falei disso na aula passada, na aula de introdução, acabei esquecendo de falar que esse curso ele está disponível inteiramente para quem é da comunidade aqui do Projeto Professor de Sucesso e vai ser disponibilizado aos poucos e de forma atrasada, né, para o YouTube de forma gratuita. Então, se você está olhando no YouTube, aqui na descrição desse vídeo vai ter um linkzinho onde vai para uma playlist completa, com esse curso completo, gratuito. Ele só é publicado aos poucos e atrasado, né, em relação a quem é da comunidade aqui do Projeto Professor de Sucesso. E quem é da comunidade, é claro, tem todo o meu apoio, suporte para desenvolver esse contrato. Então, se você é da comunidade, escreva o seu contrato, envie para mim que eu vou corrigir ele para você, vou dizer o que pode melhorar, vou dizer o que dá para fazer. Se você está com dificuldade, está em branco aí na sua cabeça no como começar, eu vou te ajudar com isso. Tudo lá por WhatsApp de forma particular, porque quem é aluno da comunidade aqui do Projeto Professor de Sucesso, além de encontrar comigo toda semana em consultorias semanais, também tem meu atendimento particular por WhatsApp. Eu ia fazer várias aulas nesse módulo de introdução, mas eu vou misturar todas aqui em uma só, e o módulo de introdução vai ter 2 aulas apenas. A aula anterior é essa aqui. Nessa aqui eu vou falar de maneiras de escrever o contrato, né, do ponto de vista da linguagem, da maneira de escrever do ponto de vista do meio que você vai escrever esse contrato, se você deve explicar esse contrato em aula ou não, ou gravar um vídeo explicando esse contrato, maneiras de assinar esse contrato com seu aluno e como enviar para esse seu aluno. Tudo isso nessa aula de hoje, tá bom? Nesse vídeo aqui, nessa aula aqui. Vamos lá. Então, primeiro, maneiras de escrever do ponto de vista de linguagem. Tem 2 maneiras de escrever, na minha perspectiva, que é uma maneira com juridiquês, um contrato que dá para ver que foi escrito por um advogado, que utiliza termos jurídicos, que complica, tem uma linguagem técnica. E na minha perspectiva, uma maneira muito ruim de escrever um contrato, porque ele gera menos entendimento. E para nós, o contrato vai ser sobre alinhamento, é sobre ambos entenderem quais são as regras. Então, você precisa que o teu aluno entenda as regras. Para entender as regras, com menos juridiquês, melhor. Por isso que é importante que você escreva o seu contrato, e você, e não um advogado, né? Idealmente, né? E você vai escrever o seu contrato em uma linguagem extremamente simples. Porque você é um professor, você é uma professora, você sabe a linguagem que o seu aluno entende. Você sabe as palavras que ele vai entender e as palavras que ele não vai entender. Ou que os pais, os seus alunos, caso os seus alunos sejam menores de idade, né? Então, você vai, ao máximo, fazer um contrato acessível e com uma linguagem extremamente simplificada. Para gerar entendimento, vai ser mais fácil, inclusive, de você fazer, e é igualmente válido do ponto de vista jurídico. O aluno vai respeitar você da mesma maneira. Contrato escrito de maneira com uma linguagem simplificada é muito melhor. E a estrutura em si do contrato, da maneira de escrever? Você pode escrever esse contrato em parágrafos, aqueles parágrafos grandes, assim, em que um parágrafo vai ter mais que uma regra. Vou dar um exemplo, vou pensar num parágrafo aqui na minha mente. As aulas serão semanais, com 1 hora de duração, serão pagas mensalmente, em relação ao mês vigente, no valor de R$400 mensais até o dia 15 de cada mês, tudo isso em um parágrafo. Ou você pode fazer uma estrutura que eu prefiro em tópicos e subtópicos, que são frases curtas e parágrafos curtos, extremamente simplificados e que trazem uma regra só por frase. Em tópicos, aí você vai colocar assim, sobre o pagamento, e vai colocar um subtópico. Pagamento no valor de R$400 mensais. Uma informação só. Outra informação, o pagamento será feito até o dia 15 de cada mês. Uma informação. Outra informação, terão 3 dias de tolerância após o dia 15, após a tolerância será feita uma multa. E daí outro macrotópico, sobre a multa será no valor de uma mensalidade, a multa será o valor da mensalidade devida mais 10%. E daí você vai colocando as regrinhas em tópicos e subtópicos. Sobre as aulas terão 1 hora de duração. As aulas sobre reposição, sobre cancelamento, sobre férias, sobre feriados,
sobre recesso, e você vai colocando em tópicos e subtópicos em frases extremamente simplificadas. Inclusive vai ficar um pouco repetitivo, mas não tem problema. Melhor pecar pelo excesso de simplicidade do que pela falta da simplicidade. Então eu prefiro a estrutura de tópicos e subtópicos, mas muitos de vocês vão preferir a estrutura de parágrafos também. Daí você vai, independente se for tópico, subtópico ou parágrafo, você vai também colocar um númerozinho ali para conseguir identificar onde vai ser e poder referenciar em uma parte do contrato, referenciar outro número ali também, né? Mas é só uma questão de organização do contrato a partir de números. O importante é que é uma linguagem simplificada e uma estrutura também bem simplificada. Agora, de maneira de escrever o meio, onde você vai escrever? Num papel? É num documento de texto? Documento de texto, Word ou Google Docs eu não recomendo. Por quê? Porque vai induzir o aluno a digitar, a escrever, a modificar. Então você pode escrever em Word, pode escrever no Google Docs, mas tem que exportar em PDF e enviar em PDF para o aluno. Enviar em PDF para o aluno, ótimo. Você pode também fazer esse contrato em uma imagem no Canva, bonitinha, colorida, sabe? Com uma foto sua, com um jeito mais descontraído lá no Canva, um design do Canva. Você pode sim fazer um contrato lá e fica ótimo também. Outra maneira é você fazer em texto em um formulário de inscrição lá no Google Forms, que o aluno vai colocar li, aceito ali no formulário e o texto está no formulário. Essa maneira é boa, só que é bom que você também envie uma cópia em PDF para o aluno, caso você opte por fazer essa assinatura pelo formulário. Então é legal o aluno ter uma cópia. Eu posso enviar em texto de WhatsApp? Também posso, mas o problema do texto de WhatsApp é que ele se perde no histórico da conversa. Então, quer escrever em texto de WhatsApp? Escreve, mas também envia uma cópia em PDF para o aluno. Posso enviar em um e-mail? Posso enviar um e-mail, mas é mais inusual, né? Se eu tenho o WhatsApp ali que é mais fácil de enviar para o aluno, é melhor enviar por WhatsApp um PDF ou uma imagem. Devo explicar esse contrato em aula? Sim, é muito importante que você tire uma partezinha da aula, 10, 15, 20 minutos, para você ler o contrato junto com o aluno e explicar as regrinhas. Tá? Mas está escrito, está óbvio lá, mas o aluno ele vai ler aquilo por cima, ele não vai prestar muita atenção. Então é melhor que você mesmo explique para o aluno verbalmente em aula. Quando fazer essa explicação? Na primeira aula depois do pagamento. Então, se você dá aula experimental, você vai efetuar da aula experimental, o aluno vai pagar, e daí a próxima aula você já explica o contrato. Se você não dá aula experimental, o aluno vai pagar e na primeira aula você já explica o contrato também. Basicamente, você vai explicar o contrato na aula posterior ao pagamento. O que eu posso fazer também? Gravar um vídeo explicando. Gravar um vídeo explicando é muito interessante. E daí você pode colocar, inclusive, no PDF do contrato um link para esse vídeo. Um vídeo seu no YouTube, não listado, que você explica esse contrato. Agora, você não vai gravar um vídeo explicando o contrato para cada aluno. E o problema é que vão ter regras específicas para cada aluno. Por exemplo, o valor da mensalidade. Muitos alunos vão pagar uma mensalidade defasada, alguns mais atualizada, alguns vão ter tido ajuste anual já, outros não vão ter tido ajuste anual ainda. Então, como é que isso vai modificar de aluno para aluno? O que isso vai alterar? Você vai pensar assim: vou gravar um vídeo explicando o contrato em todas as regras que são gerais para todos os meus alunos. E não vou explicar aquelas regras que são específicas. Então o vídeo vai só explicar parte do contrato, aquela parte mais geralzona. A parte mais específica de aluno para aluno, você vai deixar explicado só no PDF e você vai explicar em aula também. E maneiras de assinar, ou seja, como o aluno vai acordar esse contrato. Você pode pedir para o aluno te mandar uma mensagem dizendo que leu e que concorda com o contrato, confirma o contrato. Ele pode responder um e-mail dizendo que leu e confirma, caso você tenha enviado por e-mail. Uma maneira que está acontecendo muito, os professores estão usando muito, está sendo muito prático, é o aluno responder um formulário lá no Google Forms. Então ele vai lá, um formulário de cadastro das suas aulas, onde vai colocar o nome inteiro dele, o CPF dele, né, informações, o interesse dele nas aulas, como é que ele te conheceu, papapá. Em um determinado momento vai dizer, você leu o contrato, eu te mandei o contrato para o WhatsApp, você aceita, confirma que leu e concorda com o contrato, ele vai dar o check ali e vai enviar aquele formulário, certo? Outra maneira também é assinar o PDF em um site de assinatura. Existe um site de assinatura chamado DocuSign, é DocuSign, tá? DocuSign, sei lá como é que se fala, S-I-G-N, né? DocuSign,
É um site de assinatura de contrato que você se assina por e-mail, né? Vai enviar um e-mail para o e-mail do aluno e ele, através desse e-mail, vai assinar lá o contrato, daí vai ficar aquele documento assinado por ambos a partir daquele site. É uma possibilidade também, mas é uma de várias. Pode ser por assinatura com papel e caneta, se for aula presencial, pode, se não for aula presencial não faz sentido, porque o aluno teria que imprimir o contrato, assinar, depois tirar uma foto, enviar para você, você imprimir a foto do aluno, assinar, tirar outra foto, enviar para o aluno, é muito trabalhoso. Pode ser assinatura com certificado digital? Pode, mas poucos alunos vão ter esse certificado digital para assinar. Então, as duas melhores maneiras de você assinar o seu contrato com o seu aluno é um formulário no Google Forms ou no Microsoft Forms, que o aluno dá um check dizendo que leu, aceita e concorda com os termos do contrato, ou a partir do DocuSign, que é aquele site onde tem essa assinatura, é um site de assinatura de contrato. São as duas melhores maneiras, tá? Se quer uma maneira mais simples que essas duas, pede para o aluno te mandar uma mensagem para o WhatsApp dizendo que leu e concorda. Então, você envia o documento por WhatsApp, ele envia essa mensagem dizendo que leu e concorda, você tira um print dessa mensagem. Pura e simplesmente assim. Quando enviar esse contrato e como enviar esse contrato? Assim que o aluno efetuar o pagamento. Ele efetuou o pagamento, você envia um contrato. É um procedimento, galera. Você vai criar esse procedimento. Qual é o procedimento? Você vendeu suas aulas. Vendidas suas aulas, você vai dar aula experimental. Se tem aula experimental, se não tem aula experimental, o aluno vai efetuar o pagamento. Se tem aula experimental, vai ser venda das aulas, aula experimental, o aluno efetua o pagamento, daí você envia o contrato. Se não tem aula experimental, vai ser venda das aulas, pagamento, o aluno vai efetuar o pagamento, daí você envia o contrato. Ou seja, o envio do contrato é assim que o aluno efetua o pagamento. Ah, mas se o aluno não concordar com o contrato, você devolve o dinheiro, não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Mas ele não concordou, ele não quer assinar, você devolve o dinheiro para ele, sem problema. Então é um procedimento que se cria, né? Por exemplo, aqui no projeto Professor de Sucesso, o meu procedimento é esse. Venda, o aluno efetua o pagamento, eu envio o contrato, o aluno assina o contrato e daí eu envio as informações de data e horário para a gente marcar. Eu marco aquela próxima aula. Quem faz aula experimental? Venda, vai enviar as informações de data e horário para a aula experimental, vão marcar a aula experimental, vai ser executada a aula experimental, o aluno vai pagar. O aluno pagou, você envia o contrato, certo? Enviado o contrato, vai pedir assinatura através do DocuSign ou através do formulário, lá no Google Forms ou Microsoft Forms. Depois, na primeira aula, após a assinatura, após o envio do contrato, você vai separar um momento da aula para explicar, como eu já falei nessa aula aqui. Um momento da aula para explicar como funciona o contrato. Lucas, e para alunos antigos, alunos que eu já tenho, como é que eu faço para implementar o contrato para esses alunos antigos? Você vai trazer essa notícia como boas novas. Você vai dizer, fulano, eu estou fazendo um curso de formação para melhorar a minha carreira como professor autônomo, para me melhorar como professor aqui para você, estou cada vez mais profissional e por isso que eu decidi fazer um combinado com os meus alunos por escrito, com algumas novas regrinhas. Eu vou te mandar aqui essa lista de regrinhas através de um documento PDF. Você dá uma lida para mim, por favor, e depois só me confirma se entendeu essas novas regrinhas. E envia para o aluno. Simples. Só que você tem que trazer com confiança e como boas novas, como uma boa notícia. Se você chegar para o aluno já falando assim, fulano, é que eu estou querendo mudar as coisas e não vai mais ser bem assim, mas eu peço que você entenda e não sei o que. Você já está se desculpando. Não vai dar certo. Tem que chegar com confiança e como boas novas. Fulano, olha que notícia incrível, eu estou fazendo um curso de formação, estou me aperfeiçoando como professor e por isso trouxe algumas regras que vão ser ótimas para a gente alinhar entre a gente e gerar cada vez menos confusão. E vai ser, nossas aulas serão muito mais fluidas dessa maneira. Eu vou te mandar essa listinha de regras para você, tá bom? Enviou. Daí só me diz se você leu e entendeu como funcionam as novas regras. E daí o aluno vai lá e vai dizer. Beleza? O que a gente falou nessa aula? Fazer uma revisão rápida de tudo que a gente falou. Foram muitos assuntos, hein? Queria ter feito umas quatro aulas diferentes para essa aula aqui, mas eu decidi unir tudo. Então, primeiro a gente falou sobre maneiras de escrever, né? Com a linguagem, com o juridiquês ou no jeito simplificado, que é o melhor jeito simplificado. Depois, a estrutura em parágrafos ou estrutura em tópicos e subtópicos.
Na minha perspectiva, é melhor em tópicos, subtópicos, mas tem gente que prefere em parágrafos. Depois, maneira de escrever do ponto de vista do meio, ou seja, onde eu vou escrever. E eu falei ali que é melhor em PDF ou em imagem do Canva, bonitinho, etc. Depois, eu falei se a gente deve ou não deve explicar em aula o contrato. E sim, devemos explicar em aula. Na aula, assim, em seguida do pagamento do aluno, na primeira aula depois do pagamento, na primeira aula depois do envio do contrato, você vai dedicar 10, 15, 20 minutinhos para explicar o contrato. Posso gravar um vídeo explicando também? Pode gravar um vídeo explicando. Maneiras de assinar o contrato, como o aluno vai dizer que concorda, que aceita. As duas maneiras que eu mais indico é respondendo um formulário lá no Google Forms, no Microsoft Forms, ou assinar o PDF com um site de assinatura como o DocuSign. Como enviar esse contrato para o aluno, quando enviar esse contrato para o aluno, é assim que ele efetua o pagamento, e como implementar para alunos antigos é trazendo essa notícia como boas novas. Então, tudo isso nessa segunda aula do módulo de introdução. Na aula que vem já é a parte escrita do contrato na prática. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai escrever o contrato inteirinho juntos. Vocês vão entendendo como tomar decisões das cláusulas do contrato, como é que tomar decisões dos termos, das regras, né? Como implementar essas regras e quais regras implementar na sua carreira como professor autônomo, como professora autônoma. Pense em entrar na comunidade, caso você queira, o link está aqui na descrição, né? Você vai me mandar uma mensagem para o WhatsApp, a gente vai bater um papo lá para você entrar na comunidade. Aqui na descrição tem o link também para esse curso completo aqui no YouTube. Lembrando que o curso aqui no YouTube ele é enviado aos poucos e atrasado em relação aos membros da comunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.